Já estamos no estúdio com a psicóloga Jandira Santos, está aí com a gente, né? Nós vamos falar aí sobre o tema. Aliás, nesse período de pandemia, né, nunca se falou tanto, né, em problemas psicológicos, né? Tem gente que realmente em confinamento vira outra pessoa e aí começam os atritos, as crises, enfim. Então nós vamos tirar as dúvidas, né, não só nossas aqui da bancada, mas também dos nossos ouvintes. Mas antes de mais nada, deixa eu dar o meu bom dia a Jandira Santos. Bom dia, psicóloga Jandira Santos. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. É um prazer estar aqui nessa manhã conversando com vocês, né? Afinal, todos os dias tem aquele chamado, né? Como vai a sua saúde mental? E você, será que hoje de manhã, antes de colocar os pés no chão, fez essa pergunta para si mesmo? Como você mesmo diz, né? É um momento onde as pessoas estão desenvolvendo alguns transtornos, onde as pessoas estão inseguras, pensando, final de ano é quando se tem projetos, outros já não têm projetos, e nunca se falou tanto na saúde mental como nos tempos atuais. Talvez a pandemia da Covid-19 está trazendo essa possibilidade de reflexão em meio a tanta tristeza e a tanta dificuldade por qual as pessoas estão passando. Mas é verdade. Agora, Jandira, eu fico me perguntando, porque tem muita gente que passa o maior tempo da vida, digamos assim, entre aspas, normal, né, e do nada dá um surto. Surtou, né, tem algum problema psicológico. O que é que influencia isso? Né? A pessoa já tem ali guardada dentro de si algum tipo, né, de problema psicológico e apenas uma fagulha desperta isso? Ou pode justamente surgir de apenas um fato da vida e aí surge o problema e você tem que tratar? Como é que é essa questão, hein? Bom, os fatos, o surto, como você está mencionando, ele não surge do nada. Ele vem sendo provocado ao longo do tempo, ou por questões genéticas, ou por questões ambientais. Ambientais se refere à família que você nasce, à sociedade que você vive, às dificuldades que a própria cidade te impõe, e as pessoas vão recalcando determinados sentimentos. Em vez de falar sobre esses sentimentos, em vez de entender melhor esses sentimentos, vai recalcando, acreditando que ela mesma, por si mesma, consegue resolver suas questões. Então, existe um momento da vida em que existe algum fato que vai eliciar aqueles sentimentos que estão recalcados durante anos, muitas vezes começou até na infância, e a pessoa sai de órbita, né? Ou sai quebrando tudo, ou dá aquele vazio, sai andando sem sentido. Depois, quando é tratada através de um profissional da psiquiatria, da psicologia, que vem entender desde quando começou esse processo, né, de recalque, e essas emoções, é como uma panela de pressão, Caio. A panela de pressão, ela dá um momento de você aliviar ali a pressão, porque se você não aliviar a pressão, a panela vai estourar. A mesma coisa, né, essa analogia eu utilizei para que a gente possa entender melhor o ser humano. Todos nós temos questões resolvidas e mal resolvidas. Aí vem aquela parte, né? Você quer resolver, você quer falar sobre isso, procure um profissional. Um profissional, dentro de uma visão científica, técnica, vai te orientar a ser resiliente perante esses problemas, essas adversidades que podem acontecer ao longo de nossa vida, o qual a gente busca uma resposta e não encontra. Porque uma coisa eu digo a vocês, tem coisas que a gente encontra a resposta e tem outras que não. Tá? Então, se você não encontra a resposta, você precisa saber como conviver com ela. Daí, o ponto principal de uma pessoa resiliente. Agora, gente, uma dúvida que eu sempre tive é, por exemplo, o acompanhamento psicológico tem que ser feito apenas quando surge algum problema ou pode ser feito de forma preventiva, né? Você se consultar sempre com um psicólogo, né? Até mesmo na infância, né? Como é que é essa questão da psicologia? Porque muitos dizem que não é da área da medicina, né? O psicólogo não é considerado um médico, embora trate, né, de um problema de ordem psicológica que pode, inclusive, afetar a saúde da pessoa, né? Certo. Você traz aí um questionamento excelente quando a gente fala, né? A psicologia não é da área da medicina. Na verdade, a psicologia, ela nasce da filosofia. Então, está dentro dessa área de humanas. Mas todos nós precisamos nos orientar
dentro do espaço que nós vivemos, dentro das nossas questões culturais, dentro das nossas dificuldades. Então, qual é o momento em buscar um psicólogo? Quando se é criança, quem acaba tomando essa decisão são os pais ou o responsável, quando percebe que a criança apresenta algum comportamento diverso daqueles ao qual, né, os pais orientaram. Então, busca um profissional de psicologia para ver se existe atraso no desenvolvimento cognitivo, se existe algum problema referente à questão dos relacionamentos sociais. E a partir, né, da maioridade, o ideal é que a pessoa busque querer resolver suas questões. Não adianta você levar alguém pelo braço, forçadamente, ao psicólogo, porque quando ela chega, ela se fecha em copas. Então, se você não quer se tratar, não adianta forçar o trabalho do psicólogo. Você, enquanto amigo, enquanto família, você pode conversar com a pessoa e sugerir que ela experimente. E o psicólogo, a partir do momento que tiver essa interação com o sujeito, vai deixar ele ou ela a par do quanto é necessário se resolver essas questões e buscar um tratamento, que pode ser rápido e pode ser longo, a depender da questão que o sujeito queira desenvolver. Então, na verdade, né, falando assim bem claro, todos nós precisamos de um olhar da psicologia. E o grande problema, eu vejo aqui no Brasil, e principalmente no Nordeste, é o preconceito com relação a essa área. Associou psicologia à loucura. Então, muita gente diz assim, eu não vou a psicólogo porque eu não sou louco. Né? Mas a gente precisa desconstruir isso. Eu mesmo atendo aqui em um determinado prédio da cidade, que até tem advogado, nutricionista, e tem pacientes meus que falam assim, poxa, eu gosto que você fique nesse prédio. Eu perguntei, por quê? São as instalações, a acomodação? Ele, não, porque quando alguém me vê saindo, eu digo que eu estou no advogado, eu digo que eu estou na nutricionista, mas não diz que está no psicólogo. Eu falei, pô, precisamos conversar sobre isso também, você precisa se resolver. Porque a gente, muitas vezes, fica querendo dar satisfação aos outros e esquece de nós mesmos. E aí você acaba usando máscaras para várias situações, até o dia que uma máscara dessa cai, aí você não sabe como lidar, e aí pode surgir até aquela crise que você falou há pouco. Não, com certeza. Eu vou pedir para o Wesley que coloque a câmera focalizada na doutora. Vou chamar a senhora de doutora, porque para mim psicólogo também é doutor, né? Cuida de eu estou concluindo o doutorado humana. Também, né? Estou quase chegando Pronto, lá. então tá ótimo. Eu não estou cumprindo nenhum crime, não. Viu, doutora Jandira? Tá. Eu vou novamente lembrar o número aos nossos ouvintes que quiserem mandar mensagem, alguma dúvida. Né? Pode ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp, 759-8215-3927, 98215-3927. Pode também mandar mensagem. Tem pergunta aqui, viu? No Facebook, também na nossa live no YouTube, que a gente lê aqui no ar. Mas, Luciano, com você. Psicóloga Jandira Dantas, quando o sinal amarelo começa a acender, indicando já o início de depressão na vida de uma pessoa? Bom, temos vários sinais de acordo, né, ao sujeito. Mas esse sinal amarelo que você coloca, né, que é o alerta, é quando a pessoa percebe que está com problemas com insônia, está sempre pensando no mesmo assunto, está com algum problema pessoal ou profissional e não consegue resolver, está com raiva de trabalhar, está preocupada no amanhã, esquecendo do hoje. E quando ela começa também a se afastar do seu convívio social. Não quero mais ver o rosto de ninguém, não quero conversar com mais ninguém. E eu só quero me afundar na bebida, porque na bebida eu acabo, né, me distraindo. Então, existem vários sinais em que a pessoa, né, muitas vezes ela nem se dá conta disso. Às vezes alguém mais próximo, um amigo, um familiar, percebe, fala, fulano, você não está bem, mas a pessoa, que nada, que nada. Né? Então, muitas vezes a própria pessoa ela demora de entender, talvez como dizia Freud, né? Uma negação. Não, eu não posso estar doente, não, minha cabeça é boa, todo mundo pode estar doente, menos eu. E aí dificulta o processo de prevenção a um mal maior referente ao transtorno psicológico. O Caio, o nosso ouvinte Eduardo, né, do Bangalô, ele pergunta o seguinte, diz que a namorada dele está grávida, né, e praticamente nesse primeiro período de gestação, ele está se sentindo rejeitado, né, por ela se silenciou, né, no caso
são namorados, não vivem, né, na mesma residência. Ele quer saber se esses sentimentos são normais, né, de uma pessoa gestante. Você fala aí por parte, né, da companheira dele, né? Olha, quando a mulher está gestante, existe aí muitos hormônios que estão se adequando a esse novo ser que está vindo, né, para o mundo, que venha com bastante saúde, né, essa criança. No caso da mulher, ela acaba, em meio a essa explosão de hormônios, ela acaba se dedicando muito à manutenção da cria. É porque às vezes a gente esquece que nós somos animais, né, mamíferos, primatas, e nós temos por obrigação proteger a nossa cria. No nosso caso, proteger os nossos filhos. Então, a mulher, ela fica muito preocupada. Às vezes ela não fala, né? Será que se eu fizer determinado movimento, minha criança vai nascer com deficiência? Será que eu vou matar o bebê? Então, principalmente quando é uma mulher, que é primeira gestante, primeira viagem, ela acaba tendo essa dificuldade. E a dedicação psicológica dela fica na manutenção da vida desse ser que está vindo. Não é que ela deixou de gostar do seu companheiro, de forma nenhuma. É um gostar diferente. E tem muitos homens que eles precisam entender que nesse momento de fragilidade, né, emocional da mulher quanto gestante, ele precisa estar próximo dela para que ela se sinta protegida e, ao mesmo tempo, ela entenda que não somente ela é responsável pela proteção da criança, como ele também. Então, eu falo aí para o Eduardo que ele fique mais próximo, né, da sua companheira, mostre que está próximo, não é só estar ao lado, é você estar ali abraçando, conversando, emitindo energias boas para ela, porque esse é o momento em que, quando a gravidez existe muito estresse, isso pode repercutir na saúde mental da criança futuramente. Porque tudo que a mãe está sentindo, a criança também está sentindo, biologicamente falando. Então, muitas vezes é necessário que esse período seja um período de acolhimento, ela precisa se sentir segura e essa segurança dela vai passar também para a criança. Ô, Luciano. Oi, Caio. Tem aqui uma mensagem do ouvinte nossa, Sara Ramos, dizendo o seguinte: fui aluna de Jandira no curso de psicopedagogia. Ótima profissional, domina muito bem essas questões psicológicas. Tá mandando aí um parabéns aí para a doutora Jandira. E obrigada, Sara. Elogiando bastante a senhora. Ô, Gomes, é com você. Bom dia, doutora Jandira, um abraço, obrigado por nos dirimir tantas dúvidas. Eu gostaria de lhe fazer duas perguntas, né? Uma, veja bem, eu conheço pessoas que são caseiras, que não saem muito de casa, mas durante essa pandemia agora, querem a todo custo saírem. O que leva à inversão de prioridade dessas pessoas para mudarem dessa forma? Quando tinha a liberdade, abriam mão. Hoje que precisam ficar em casa, justamente em isolamento, querem ir a todo custo para a rua. Essa é uma pergunta. A outra é a seguinte, olha, naturalmente a recomendação da medicina é que nós, seres humanos, procuremos periodicamente, né, alguns dizem que no espaço de um ano é um prazo razoável, um especialista da área para fazermos uma bateria de exame para que possamos, até se for o caso, identificarmos doenças pré-existentes para que possamos curar. No caso seu, no caso específico, é interessante que mesmo que nós nos julguemos que não temos nada que deveríamos conversar com a psicóloga, que nós a procuremos ou procuremos para que possamos identificar algum traço do nosso perfil, para que dessa forma possamos nos autoconhecer ou não? Ok, Gomes, né? Um bom dia também. Muito obrigada aí pelos questionamentos, são pertinentes. Quando você fala aí de pessoas, né, altamente caseiras e agora nesse momento pandêmico querem sair, são várias inferências que a gente pode ter acerca disso. Ou essas pessoas, né, estão com aquele medo iminente de morrer. Então, às vezes, quando a pessoa está com esse medo iminente de morrer, quer fazer tudo aquilo que não conseguiu fazer anteriormente, ou por querer ou por não querer. Existe essa questão. Outro aspecto também se remete, né, a pessoas que querem ter outras sensações diferentes. Porque a casa já não é mais o bastante, eu preciso ver como é que está lá fora, né? E se isso não mais ser possível para que eu enxergue, para que eu veja. Então, para se ter uma resposta
concreta, balizada acerca dessas pessoas, é preciso conversar com elas, né, o profissional, para entender o que está se passando na mente daquelas pessoas. Ela quer resgatar alguma coisa que ela não resgatou. Então, quando a gente fala assim, as pessoas se viviam muito bem em casa, né, algumas. Outras estão desenvolvendo transtorno de ansiedade porque saía bastante e agora não pode mais. O que a gente precisa dizer como orientação nesse momento é que essas pessoas precisam olhar as coisas de forma racional. Eu sei isso que é difícil, porque a situação é uma situação de saúde mundial. A gente tem que aguardar, né, o momento certo. Tem pessoas pensando... Paciência, né? Paciência, tem que ser resiliente e estudar. Né? E estudar fontes sérias, porque tem muito fake news por aí, e isso que atrapalha bastante. Porque independente de qualquer coisa, mesmo a pessoa sendo vacinada hoje, agora, você não tem a garantia que os outros milhões de habitantes estão vacinados. E com essa situação de reinfecção, você precisa entender quais são os protocolos de saúde que eu preciso utilizar. Então, essa pessoa que fica ali em sua casa, né, meu porto seguro, mas agora quer sair porque quer sair, ela pode estar querendo fazer aquilo que não conseguiu fazer durante um bom tempo, por opção, está querendo ver como é que os outros estão se portando acerca, né, das questões, e por aí vai. E a segunda questão, né, quando você fala aí sobre a necessidade de buscar um profissional, biologicamente falando, como você mesmo colocou, é ideal uma vez ao ano a pessoa fazer aquela bateria, o chamado check-up, né? Vai no cardiologista, neurologista, etc., o clínico geral, para ter uma visão do biológico. Mas é interessante que você tenha uma visão também do psicológico, porque quem comanda o corpo é o cérebro, né? Então, esses outros profissionais da área da medicina, eles vão estar observando o funcionamento, a fisiologia. Quando o profissional da área de medicina, ele tem, né, um olhar ampliado e ele percebe que a fisiologia está tudo ok, ele te orienta a buscar um profissional de psicologia. Eu recebo vários clientes com indicação de cardiologista, indicação de clínico, porque fizeram todo o check-up, mas a pessoa está com algumas questões psicológicas que precisam ser tratadas. E por que precisam ser tratadas? Porque se elas não forem tratadas, elas aí sim vão se tornar problemas fisiológicos. Pode ser um cardiopata futuramente, pode ser uma pessoa com disfunção renal e várias outras, porque questões mal resolvidas, elas acabam somatizando. O que é somatizar? Elas se transformam em doenças no corpo, que vai da urticária até uma paralisia, né, total do corpo sob uma cama. Acontece, é normal, não é, psicóloga Jandira, uma pessoa passar por uma bateria de exames, por exemplo, cidadão, uma pessoa vai no médico e diz, não, rapaz, eu estou apresentando alguns problemas, estou sentindo o coração batendo acelerado, estou sentindo algumas dores, e chega lá no especialista, no médico, fazer alguns exames, passar por alguns exames, e aí não dá nada. E aí, como é o que a pessoa deve proceder nesses casos? Nesses casos aí, a pessoa tem que ter uma mente aberta. Por que eu falo isso? Essa semana eu estava em uma determinada clínica da cidade, aguardando um procedimento, e chegou uma mãe muito ansiosa com um rapaz jovem, se muitos tinham, era 16, 17 anos, totalmente agitado. E ela pediu um atendimento de urgência e levaram ele diretamente para a sala de urgência e que iam fazer todos os procedimentos referentes à cardiologia, porque ele estava com palpitação e várias coisas. No observar, eu percebi que ele estava passando por um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico. E o transtorno de ansiedade generalizado, ele nos traz sudorese, taquicardia, sensação de desmaio, aquela questão de morte iminente. Então, muitas vezes, a pessoa faz toda aquela bateria, todo o check-up, mas acaba com esses sintomas. Primeiro passo é buscar um tratamento psicológico e, muitas vezes, até psiquiátrico. Porque quando a pessoa está muito descompensada, ela precisa de prescrição médica de ansiolíticos, né, para que possa conter essa ansiedade e, ao mesmo tempo, ela precisa tratar. Porque tem um grande problema, Luciano. Às vezes as pessoas vão ao psiquiatra, tomam a medicação, percebem uma compensada, não vou em psicólogo não. Ficar falando da minha vida, não é ficar falando da sua vida no psicólogo. Você vai identificar com o psicólogo qual é o olho do furacão da sua ansiedade e saber lidar com ela. Porque você pode estar compensado com a medicação, mas você pode descompensar a qualquer momento.
E aí o psiquiatra, se te deu apenas um comprimido, vai te dar 2, depois 3, 4, 5, daqui a pouco você vira um robô. Porque você não está querendo tratar a sua questão da ansiedade. Então, todo psiquiatra, ele recomenda um tratamento psicológico para que você identifique de onde vem, né, qual o ponto que elicia esse comportamento e você possa tratar. Tratar é você saber como lidar com essa situação. Tá? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu já estou curado. Na saúde mental, a gente fala, você está tratado. E é um tratamento que você precisa ter permanente. Como deve ser a relação do paciente com o profissional psicólogo? Mais do que nunca, ele precisa se abrir, não é, psicóloga Jandira Dantas? Isso. O primeiro ponto que a gente busca com o paciente é adquirir a empatia, né? Buscar a questão também da confiança. O paciente precisa confiar no profissional da psicologia. E o profissional da psicologia, ele precisa ser ético. Afinal de contas, nós temos um código de ética que fiscaliza a nossa profissão e exige, dentre outras coisas, né, esse preceito ético. Porque muitas vezes a pessoa tem medo de ir ao psicólogo, acreditando que o psicólogo vai pegar todas as informações e passar para alguém. E às vezes até fala com um amigo, sabendo até que muitas vezes aquele amigo coloca até no WhatsApp as suas questões pessoais. Então, essa relação é uma relação de amizade, de interação, de cumplicidade. Eu não vou dizer amizade, né, como eu falei anteriormente, porque pode confundir. O psicólogo, ele não é seu amigo. É aquela pessoa que vai te orientar a ter um tratamento. Porque mesmo se eu for seu amigo, eu não posso fazer esse tratamento com você. Embora tem pessoas que façam. Mas, eticamente falando, se eu tenho uma amiga e ela pede uma consulta comigo, eu direciono para outro profissional. Porque eu já conheço fulana por ser minha amiga. E as informações que eu tenho de fulana vai interferir no tratamento científico e ético que eu venho a ter com ela. Ô, Caio, o que mais a gente vê são pessoas, né, fazendo das redes sociais, principalmente no Facebook, o muro das lamentações, né? É verdade. E outra coisa, doutor, que eu queria até perguntar, que é o seguinte, tem muito essa questão, né, do pessoal muito tímido e do desbocado, né? O tímido é aquele cara que recebe, ou aquela mulher, né, que recebe, né, o problema e fica ali calada, sofrendo calado, enfim. Já o desbocado não, fala na tampa, né, aquele, o dito irresponsável, digamos assim. E muita gente fala assim, eu falo porque se eu prender é pior, né, eu tenho que soltar mesmo e tá aquela coisa toda, mas acaba tendo, se de certa forma inibe um problema psicológico, ela cria um problema social. Eu queria saber o seguinte, nessas duas situações, né, em termos psicológicos, né, quem é que está com a razão aí? É aquele que realmente fala e não prende nada ou aquele que sofre calado? Veja só, Caio, na verdade a pessoa tem que ser honesta com a sua personalidade. Eu não preciso ser nada daquilo que os outros queiram que eu seja. Na verdade, isso aí acaba sendo a origem de muitos transtornos psicológicos, porque eu acabo querendo agradar a sociedade ou eu quero entrar em alguma modinha. Então, se eu sou tímida, se eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu preciso manter esse tipo de situação numa constante, porque faz parte da minha personalidade. A timidez passa a ser um problema quando isso começa a me incomodar. Quando eu começo a não conseguir nenhum emprego por causa da timidez, quando eu não consigo namorar por causa da timidez, quando eu não consigo nem sair de casa por causa da timidez, ou porque eu não consigo nem escolher uma roupa para mim por causa da timidez. Então, essa timidez já está te levando para uma introversão, o qual você precisa, sim, buscar um tratamento para diminuir essa timidez, que é algo voltado para a sua personalidade. Aquela pessoa, né, que fala o que pensa, ela, como você mesmo colocou, ela pode ter problemas sociais. E será que ela vai aguentar o retorno desses problemas sociais? E será que ela fala o que pensa é uma forma agressiva de tentar afastar ou esconder transtornos que ela tem, questões que ela tem e evita que as pessoas, né, dialoguem com ela? Porque às vezes são estratégias que as pessoas, né, criam como se fosse estratégia de guerra. Deixa eu ir logo atacando, porque aí ninguém me pergunta nada. E quando você traz isso aí, eu me lembrei do seguinte: muitas vezes, quando a gente vai falar da questão da depressão, as pessoas acreditam que depressivo é aquele que está triste, choroso, em cima de uma cama, etc. Muitas vezes, pelo contrário,
Às vezes aquela pessoa que está tão dançarino, tão falante nos paredões da vida, está passando por um processo de depressão e está tendo um outro canal de fuga para essa situação. E isso faz com que a gente tenha um cuidado de analisar. Então, a personalidade da gente, ela tem que ser respeitada. Eu não preciso estar colocando máscaras para agradar o outro, porque se eu vivo em função do outro, tão somente, eu acabo desenvolvendo questões pessoais que podem ficar mal resolvidas. Uma pergunta, Caio, que as pessoas têm têm assim o desejo, né, de fazer. Tratamento com um psicólogo é caro, psicóloga Jandira? Olha só, né, eu acredito que mais caro é a doença. É verdade. Porque eu digo a vocês, né, até em nome dos colegas da área de psicologia, que um tratamento de psicologia acaba sendo até mais barato do que um tratamento de estética. Vamos analisar dessa forma. Muitas vezes a pessoa procura alguns tratamentos de estética porque você não está bem consigo mesmo, mentalmente. E é como está uma febre agora, né, daquela harmonização facial, que é um procedimento estético interessante, mas para você fazer esse procedimento estético, você precisa saber se você quer essa mudança para você. Né? Recentemente, aquele cantor Lucas Luco está desfazendo a harmonização facial, porque quando ele fez, ele olhou no espelho e não se reconheceu. E aí começou a gerar um transtorno nele. E ele já é uma pessoa que tem um histórico de depressão. Então, se ele já tem um histórico, ele passa a vida toda em tratamento. Então, quase que ele tem uma recaída da depressão em função de uma harmonização facial que ele fez. Eu não estou dizendo aqui que não faça nenhum procedimento estético, não é isso. Mas que você, primeiro, tenha certeza. Até uma tatuagem, que é uma coisa assim, digamos, mais simples que a gente vê na sociedade, você precisa entender até que ponto aquela tatuagem é importante para você e por que você vai colocar essa tatuagem em você. Porque quando a gente pensa, né, a questão da saúde mental, eu preciso estar bem comigo mesmo em primeiro lugar. E muitas vezes as pessoas querem estar bem com os outros e se colocam em segundo lugar. E aí sim podem surgir, né, questões, problemas diversos, o qual você pode não ter controle, né, mais à frente. Nossa Senhora, é verdade. Tem gente que é aquela coisa, né? Pela frente é uma coisa, por dentro, né? Outra completamente. Quantos casos, né, Caio, de pessoas que cometeram suicídio, que depois a gente para analisar, rapaz, aquele cidadão, aquela pessoa vivia sempre alegre, né? Aqui em Alagoinhas nós tivemos inúmeros casos. Com certeza. Quando vocês tocam esse assunto aí, né, do suicídio, é uma necessidade urgente de falar sobre isso na sociedade, porque ainda se torna um tabu. E existem vários colegas, né, da nossa área aqui na cidade que discutem, fazem rodas de conversa, mas muitas vezes as pessoas só convergem essa discussão no mês de setembro, setembro amarelo. Mas tem que se falar sobre a questão do suicídio sempre, porque tem pessoas, né, eu arrisco até dizer que nesse exato momento está cometendo suicídio, por questões que, se buscasse um tratamento, né, seja um tratamento dentro da área da medicina, dentro da área da psicoterapia, poderia estar evitando essa situação, em alguns casos. Então, a família também, muitas vezes, tem vergonha quando algum ente querido, né, é acometido por alguma doença mental, não quer falar. Há pouco tempo, é uma dificuldade até da inserção das pessoas com deficiência na escola. O mais discriminado é aquele que tem deficiência mental nas escolas, é o mais discriminado por parte, né, da sociedade. A família, né, tem aquela vergonha que não deve ter, é um ser humano como todos os outros, com as suas limitações, porque todos nós, gente da bancada aqui, todos nós temos nossas limitações. Às vezes a gente pode até não aceitar, e em função desse não aceitar nossas limitações é que pode sim surgir questões psicológicas. Por isso, voltando até aquela questão anterior, né, de Gomes, quando a gente fala assim, é importante ir para a profissional da psicologia? Sim, porque você precisa entender quais são suas limitações. Como um outro problema que nós temos aqui, principalmente no Ocidente, é sobre a questão de envelhecer. A gente esquece aquelas aulas de biologia que o ser humano, né, nasce, cresce, reproduz, né, com a ciência, se quiser, reproduz, envelhece e morre. Então, o idoso,
na nossa sociedade, né? Vou falar da sociedade brasileira, para ser mais específica, alagoense, nós não temos um respeito ao idoso como deveríamos ter. Dá aquela ideia de que o idoso é descartável, sendo que o idoso está aí até sustentando boa parte das famílias, com sua aposentadoria, com seus recursos, mas a gente precisa saber envelhecer. Então, digamos, Jandira, aos 15 anos, estava ali na academia, pulando igual uma louca, né, nas danças. Então, Jandira hoje, com 4,9, já não pode fazer o que fazia com 15 anos. E eu preciso entender essa minha evolução. Eu preciso entender a mudança do meu corpo, seja fisiologicamente, seja mentalmente. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era ontem. E amanhã já não vou ser mais a que eu sou hoje. Porque a gente vai acrescentando novas informações, situações, o nosso corpo envelhece. Você vê a grande dialética do mundo é o oxigênio. Nós precisamos do oxigênio para sobreviver, mas é o oxigênio que oxida o nosso corpo. Então, ele nos dá vida e nos mata ao mesmo tempo. Para aí, precisa a gente ter uma resiliência, que é essa capacidade de saber enfrentar as questões e como lidar com elas. Então, aproveito esse momento e falo da necessidade de atenção ao idoso, o respeito ao idoso, seja aquele que está, né, nas instituições de longa permanência, os antigos asilos, né, que hoje não chama mais assim, e aquele idoso que está dentro de casa com a gente. Muitas vezes a família isola, né, aquele idoso. Eu atendo muitos idosos. Por incrível que pareça, um grande público meu de atendimento é idoso e homens. Porque as pessoas falam assim, poxa, os homens não querem a psicólogo. Muito pelo contrário, né? Muitos vão, mesmo que camufladamente, como eu disse a vocês, né? Não, eu estou indo no advogado, mentira, entrou na sala do psicólogo, mas estão indo. Então, essas pessoas, elas têm uma sobrecarga maior pelas questões culturais. As mulheres, elas têm uma flexibilidade maior de ir ao médico, né? A sociedade dá um ok. Quando o homem diz que vai ao médico, todo mundo, tá doente, você é um fracote. Então, essas questões culturais também pesam muito nos ombros, né, dos homens, que às vezes dificultam eles procurarem até tratamento de saúde, né, como teve recente aí o tratamento com a urologia, com a questão da próstata. Como também o idoso é considerado, ele já viveu bastante, o que é que ele quer saber de psicólogo? Mas aquele idoso também ele precisa de acompanhamento para ele se entender idoso e entender também a ação dos seus familiares. Ô, doutora, me perdoe estar alugando muito. É porque a entrevista tá boa e tem muita gente aqui comentando, fazendo perguntas. Inclusive tem um áudio aí que a gente vai soltar de um ouvinte nosso. Mas o Wesley Mamona também está aqui parabenizando, dizendo que foi seu aluno no curso de enfermagem da Faculdade de Santo Antônio. Né? O professor Vinícius Alves também manda um bom dia, parabeniza pela entrevista, muito útil, esclarecedora. O Picolé também aqui dando um bom dia, boa tarde, boa noite, está acompanhando aqui. Marca registrada do seu Picolé. De Picolé. Verdade. Tem muita gente aqui mandando mensagem. A Lucineide está mandando aqui a mensagem dizendo que todos nós precisamos de terapia, né? Desabafar é preciso, mas esta não é uma forma de resolver questões pessoais. Caio, Ela fica preocupada com isso. O nosso ouvinte... Tá amando ver a profissional falando, tá adorando a entrevista, viu? O nosso ouvinte Eduardo também do Mangalô, vou deixar aqui a psicóloga Jandira dar sequência, porque ele faz aqui um contraponto, ainda com relação... Tem um áudio do Alberto, viu? Tá no ponto, quando você quiser chamar... Com relação à namorada dele que está gestante, mas já a gente repassa aí o contraponto para a psicóloga. Então vamos pro áudio, solta aí, Wesley, o áudio. Bom dia, Caio Pimenta, bom dia, amigos do Primeira Mão, mais uma vez Luiz Alberto de Feira de Santana, e uma dúvida que eu tenho sobre psicologia e psicólogos, né? Eu uma vez fui me submeter a um teste psicológico com a psicóloga Daisy para trabalhar na Mesma. Eu e um rapaz muito mais bonito do que eu, que tinha muito mais visão, e era irmão de um outro funcionário da Mesma, chamado Pugliese, olha o nome. E ela primeiro chamou a mim. Eu entrei para ser entrevistado. E ela olhou para minha cara assim com uma indiferença tão grande, foi tão indiferente para comigo. E nas minhas avaliações, né, feitas por elas, eu tive a curiosidade de ver. Na minha avaliação, ela disse que eu não tinha agressividade. E provavelmente eu não seria aprovado.
Entrou o outro rapaz, Álvaro, o nome dele, e ela, obviamente, aprovou, disse que ele era elegante, agressivo, etc, etc, etc. Tal. Bom, eu perdi a vaga para o Álvaro, entre aspas. Só que a pessoa lá que me contratou, né, que queria me contratar, ela insistiu pela minha contratação e eu acabei entrando na mesma. E o Álvaro também entrou, nós dois entramos. Subitamente aconteceu um problema e o irmão do Álvaro, o seu Pugliese, veio a falecer. O Álvaro desabou, perdeu completamente a noção, ficou doido, queria bater em todo mundo, queria agredir todo mundo. E eu, que não tinha agressividade nenhuma, segundo a psicóloga Daisy, acabei o conformando ele com palavras vindas da Bíblia, com coisas mais simples, não é? E ele ficou realmente melhor, mas até hoje ele sofre com isso. E posteriormente eu soube que Álvaro, ele é de Esplanado, uma cidade aqui próxima, eu soube que ele perdeu a noção, perdeu o juízo, ficou louco. Aí eu cheguei à conclusão que psicólogo tem mania de Deus com D minúsculo e às vezes diz coisas que é diminutiva para as pessoas a quem ela está prestando o seu serviço de psicologia. Eu não sei se a psicologia dela era aquela do pai do menino que não queria estudar, não é? E o pai, que era um psicólogo, terceiro ano primário, foi no supermercado e comprou uma enxada de 3 libras e mandou ele capinar canavial. Quando chegou no fim, né, ele disse que na terceira enxadada que deu, perguntou: papai, onde é que estão os livros? Ele disse: no fim do canavial, meu filho. E ele conclui dizendo: se seu filho não quer estudar, canavial na criança. Bom dia. Bom dia. É muito bom, né, esse seu relato. Traz aí um pouco de história de vida, né? Você citou aí algumas pessoas, mas tudo bem. O que eu posso dizer sobre a psicologia é o seguinte: todos nós, profissionais de psicologia, fazemos um juramento, temos um código de ética. Nesse caso aí, eu acredito que essa profissional, ela trabalhou na área de recrutamento e seleção. Talvez ela não tenha aplicado a bateria de testes direcionados para o cargo ao qual vocês concorriam à época. Quando a gente fala em agressividade dentro da psicologia, voltando para essa questão da psicologia organizacional, que é essa que faz recrutamento e seleção, se remete àquelas pessoas que são chamadas proativas, são aquelas que conseguem ir à frente e resolver os problemas de uma forma dinâmica. O que a gente precisa também enfatizar sobre a psicologia, somente quando eu estou emitindo, né, laudo. De vez em quando aparece lá no consultório pessoas precisando de laudo psicológico, avaliação psicológica, para adentrar a uma vaga de emprego, ou por concurso, ou outra situação. Eu sempre coloco que, neste momento, a pessoa está apta para aquela vaga. Por que, Jandira, neste momento? Porque a avaliação foi feita neste momento e as questões de saúde mental, elas podem ser eliciadas a partir de acontecimentos na sociedade. Então, como no caso que o senhor acabou de relatar, o rapaz, né, teve uma perda familiar e totalmente desmoronou. Então, muitas vezes, essa pessoa, ele já tinha algumas questões que estavam lá recalcadas, né, lembrando aí do Freud, e a perda dessa pessoa eliciou e tirou aquela máscara que ela tinha construído durante um bom tempo. Você consegue perceber isso? Tem pessoas que treinam a questão da agressividade no sentido da proatividade e muitas vezes elas falam com a gente e não deixam nem você falar. Então, aquelas pessoas que lhe sufocam até na fala, perceba que ela tem problemas. Com relação a você não ter sido selecionado, mas depois, por sua competência, acredito, né, teórica, foi trabalhar na instituição, acontece que a pessoa que te conhecia sabia de sua competência teórica, mas talvez você não tivesse, para aquele momento, a agressividade que o recrutador queria, tá? Mas, com certeza, você entrou na empresa e fez uma diferença no sentido de apaziguar aquele sujeito. E você traz uma coisa importantíssima. Saindo um pouco da psicologia, quando você fala aí sobre, falou palavras, né, religiosas até para essa pessoa. Independente das questões científicas, nós precisamos de uma religação espiritual. Então, muitas vezes, na ciência, a gente não vai achar muitas respostas, não.
A gente precisa do místico. A abordagem que eu trabalho, a Gestalt terapia, e a gente valoriza e respeita toda e qualquer manifestação holística que o sujeito, né, tenha e acredite. Então, todos nós, além da ciência, precisamos de uma religação, porque nós estamos num sistema capitalista que nos transforma em mercadorias. E aí a pergunta é, tirando o corpo físico, o que é que fica de você? Né? Você tem alguma coisa? Você tem uma indicação, né, religiosa, espiritual, que lhe fortaleça? E as palavras que você deve ter dito para essa pessoa foram palavras edificantes, porque você conseguiu atingir, né, aquela situação. E aí você fala que recentemente teve notícias que a pessoa está com algum transtorno, com algum problema. Então, são questões que podem ser eliciadas a partir de questões ambientais. Deixa eu dar um exemplo simples. Não é assim um barema, mas até os 30 anos de idade, né, aproximadamente, uma pessoa pode desenvolver a esquizofrenia. Você não já nasce já com os comportamentos esquizofrênicos. Você vai eliciar esse comportamento até basicamente essa idade, segundo pesquisas científicas. Caio? Sim, Luciano. Ô, Luciano, só Certo. quero registrar Tranquilo. aqui a presença do Chico Reis, que já está com a gente nesse momento. Daqui a pouco, Chico, se você quiser fazer uma pergunta também, fica à vontade. Eu vou extrair um pouco mais de você hoje, viu? Não vai ser só esporte, não. Mas vai, Luciano, fala aí. O Eduardo, ele, se me permitir, eu gostaria de fazer um contraponto, né, melhor dizendo, a psicóloga Jandira Dantas. Ele disse que a namorada dele, né, foi a primeira pergunta, o primeiro questionamento, diz que a namorada dele está grávida, praticamente nesse primeiro período de gestação, está rejeitando ele, ela silenciou com relação à gravidez e praticamente houve aí um término. Né? Ela deu o ponto final no término do relacionamento. Olha, você fica no seu canto, fica no meu. Ele disse que não é psicólogo, mas entendeu naquele primeiro momento que ela está assim, como se estivesse nervosa. Né? Aí ele disse que está respeitando. Né? Aí é onde ele pergunta, é normal esses sentimentos, né? Conforme a psicóloga Jandira Dantas explicou, que é um misto aí de sentimentos através dos hormônios? Sim, né? Para ter uma resposta mais abalizada, seria interessante que ela buscasse, né, um obstetra para avaliar esses níveis hormonais, como estão se processando no corpo dela. Ou se já era uma relação que não estava muito boa e ela acabou canalizando as energias dela para a criança. Então, isso aí é uma autorreflexão que o Eduardo, né, precisa fazer com ele mesmo e aguardar esse tempo. Né? Porque se existe amor nessa relação, esse amor vai superar tudo isso. Porque é um momento delicado, né, para muitas mulheres e é necessário que exista uma compreensão. Eu espero que vocês estejam separados, né, de fato, no sentido de presença, mas que vocês ainda estejam se comunicando e conversando coisas boas. E talvez, como orientação, não seria interessante você ficar questionando, né, por que se afastou de mim, aconteceu o quê? Porque você vai sim deixar ela muito mais nervosa em querer tentar te responder algo que talvez ela nem saiba o porquê. Como acontece também em mulheres, né, não todas, a chamada depressão pós-parto. Muitas vezes quando ela tem o bebê, ou ela tem uma questão e não quer ver o bebê, né, ou ela tem uma questão em relação ao companheiro, não quer ver o companheiro de forma nenhuma. Muitos até têm que sair de casa, porque se ficar em casa, a mulher quer bater ou ela passa mal e tem várias questões. É normal esse processo, psicólogo? Não é que seja normal, mas ele acontece com algumas pessoas devido a baixas de hormônios. Eu acho que o que o Luciano quis dizer, doutor Jandira, é se é comum. Se é comum, é. Sim. É. Existe, sim, é comum. A gente faz tratamento de mulheres que estão no processo de depressão pós-parto, que às vezes a gente fala assim, depressão pós-parto. Pensa assim, pariu hoje, a mãe já está com depressão. Tem até um prazo, cientificamente comprovado, de até 2 anos a pessoa desenvolver isso. Aí a pessoa começa a ficar inquieta, não gostando daquele ambiente, às vezes rejeita a criança. Isso também acontece na própria esfera animal, né? De muitos animais que acabam até matando seus filhotes,
por estar acometido desse processo. Então, as explosões hormonais, né, quando a mulher está grávida, muitos hormônios ali envolvidos em uma situação, e algumas mulheres, sim, podem desenvolver essa depressão pós-parto, e precisa, sim, de um tratamento psicológico, muitas vezes psiquiátrico, para que ela possa se compensar e voltar, né, à sua estabilidade emocional. Então, isso pode acontecer tanto no processo de gestação, como também pós-gestação. Pronto, deixa eu dar aqui o meu bom dia a Chico Reis. Bom dia, Chico. Quer fazer alguma pergunta para a doutora? Cadê Chico? Tá baixinho. Não, tem que restabelecer aí o sinal do Chico, tá baixo, chegando baixo aqui, viu, Caio? Tá com algum problema no áudio, Chico. Deve Eu ser a acho que é conexão. o fone. Dá uma colocadinha aí no fone. Tá com algum problema no fone. Tá com algum problema no fone. A gente vai tentar restabelecer a ligação com o Chico, o áudio com o Chico Reis. Pronto, tá ok, Chico? Ok, Caio. Ah, Bom dia a você. Bom dia, doutora Jandira. Bom dia, Gomes. Meu amigo Luciano. A técnica, não sei se é Luizinho ou Wesley. Wesley mas Oliveira. Um abraço. Um abraço a todos. Enfim, é uma satisfação muito grande. Caio, eu não tenho perguntas, mas confesso a você que, embora o brasileiro não tenha esse hábito de consultar pessoas que conseguem entender melhor do que a gente mesmo os problemas que existem com a nossa, digamos assim, alma, né? O profissional tem oferece uma ajuda inestimável, porque consegue enxergar pontos que a gente não tem. Vejo que a gente não consegue enxergar. Eu vejo impedimentos exatamente no comportamento nosso, que em algumas oportunidades acham até que frequentar, visitar, consultar, perguntar, procurar saber de um psicólogo, de um psiquiatra, do que seja alguns fatos que se passam conosco, derrubariam o conceito de macho que existe ainda nas cabeças antiquadas que, infelizmente, carregam pensamentos consentâneos a esse. E me admira muito, além do estudo que é feito pelo profissional, a dedicação com que esse profissional se debruça sobre os problemas alheios. Ouvi o Luiz, sempre muito dedicado e sempre muito perspicaz, falar, inclusive, de um conceito divino que portam os psicólogos ou psiquiatras, inclusive reduzindo a letra de Deus a minúsculo, nesse caso aí, mas acredito, e pela experiência que tenho tido com amigos, que essa é uma presença indispensável em momentos em que a materialidade não pode trabalhar para ajudar. E graças a Deus, a gente tem profissionais desse quilate espalhados no mundo para melhorar a consciência humana, cara. Eu não tenho perguntas, eu tenho agradecimento por uma pessoa se dedicar a isso, dedicar sua vida a isso, e procurar viver num mundo como o nosso, e principalmente num país igual ao nosso, onde a importância desse profissional é relativizada. Então, a mim cabe agora apenas parabenizar a profissional, a doutora Jandira, pelo esforço, pela coragem, pela dedicação e por estar se dedicando a curar a alma de quem precisa, e só quem precisa sabe a importância do profissional naquele momento. Muito obrigado.
Faço de suas minhas palavras. Doutora Jandira, obrigado, né, por ter disponibilizado o seu tempo, ter tirado várias dúvidas sobre essa parte, né, da psicologia, né? Muitas pessoas realmente precisam de alguma orientação de quando procurar um psicólogo, como se cuidar. E a gente espera que possamos ter outras oportunidades para tratar de outros temas que ficaram de fora, né? O tempo é curto, mas a gente desde já agradece a sua presença, viu, hoje no programa. Não, tudo bem. Eu que agradeço, né? Agradeço as palavras aí de Chico Reis, que ele trouxe informações importantes, né? E até para descontrair um pouco, quando ele fala essa questão, né, daquele que se diz macho, que não quer ir procurar o profissional. A gente precisa lembrar um pouco aí dessas músicas, quando o Pablo diz que homem não chora, mas Tairone diz, homem chora sim. Então eu tenho pacientes que vão para o consultório para chorar, porque a sociedade não permite que eles chorem. Acha que é fragilidade. Fragilidade é você não conseguir expressar seus sentimentos de forma autêntica. Homem e mulher são seres humanos, merecem respeito e precisam ter o momento de extravasar os seus sentimentos para que eles não se recalquem e se transformem em transtornos mentais, até gravíssimos, onde a psiquiatria apenas vai compensar, né, e o tratamento de psicologia não será eficaz. Em outro momento, a gente pode estar vindo, sim, aqui dialogar, né, com os ouvintes e com vocês. Obrigado, doutora Jandira, psicóloga, ótima psicóloga. As dúvidas. Quem quiser procurar a senhora, doutora Jandira, onde é que encontra? Uma consulta e tal, para saber realmente se precisa de algum acompanhamento. Olha só, Caio, eu sou uma profissional assim um pouco cri-cri, né? Além de ser profissional em psicologia, eu sou professora também na área, dentre outras atividades, e eu gosto de seguir muito o meu conselho de ética. Então, eticamente falando, não é correto que eu, enquanto profissional, me autopromova, né, aqui nesse espaço, que é um espaço de interação, que é um espaço de diálogo e também de edificação, né, de palavras com as pessoas. Mas, a todo momento aí, o Luciano Reis está fazendo a chamada e ele sempre coloca aí onde os ouvintes, né, podem nos encontrar. Então, por essas questões profissionais, né, eu gosto muito de seguir o Código de Ética, eu gosto muito de seguir a legislação, porque eu aprendi muito com meu pai. Procure seguir a legislação, porque aí você está de cabeça erguida em qualquer lugar. Porque se você desliza, você tem que baixar a cabeça e botar a viola no saco e calar a sua boca. Então, eu procuro seguir, né, as regras, os preceitos, para que possa continuar sendo, né, uma profissional respeitada aqui na cidade e na região. Agradeço aí a referência. Você pode ter certeza que depois dessa sua atitude, né, subiu não só o ponto comigo, mas com muita gente também, viu? Porque tem pessoas que é só no papo, viu, Gomes? Fala, mas não faz. E a doutora Jandira dá o exemplo. Parabéns mais uma vez, viu, doutora? Vamos para um